Podemos? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é domingo, dia 15. A palestra era para ter início às 17, porém houve um atraso. Meu nome é William Prado. Vou ministrar aqui hoje 5 capítulos do livro Alta Magia. Primeiramente, é um privilégio estar nesse dia à disposição da ancestralidade, servindo de fala do conhecimento manifestado e passado pelos grandes mestres ocultistas. Todo o ensinamento que vai ser passado aqui, ele provém lá de Salomão. Ele tem início em Salomão. Vamos passar por Hermes, vamos passar por Tote, vamos passar por alguns deuses, algumas divindades e pelas divindades de Umbanda, para que a gente possa entender como funciona essa qualidade magística que as divindades, durante o tempo, desde a criação, manifestam para nós, seres humanos, encarnados nas religiões, para que nós possamos ter e encontrar uma afinidade e nessa religião trabalhar o nosso propósito de religiosidade. Religião, templos, doutrinas, fundamentos diferentes. Religiosidade, o que cabe a nós no propósito individual de evolução espiritual e terror. Que cada palavra possa penetrar e adentrar no nosso corpo físico e extrafísico, nos proporcionando conhecimento sobre a criação divina e seus estágios evolutivos, por meio da ciência onipotente do Criador. Sejam muito bem-vindos nesse ensinamento, onde a palavra se torna verbo e o princípio se realiza. Vamos começar então sobre o que é a alta magia. Dentro da alta magia, 3 palavras se manifestam na criação do Pai. A espiritualidade. O que é a espiritualidade? A espiritualidade é a manifestação por onde todo o tempo tem o seu fundamento e sua doutrina, a sua ordem a ser seguida, para que essa espiritualidade que se manifesta pelo Iode, ou, traduzindo, pela centelha divina, possa ser despertada no ser. Todo ser humano tem em si o Iode, a centelha divina. A espiritualidade nada mais é uma explicação do verbo sobre Deus fez o homem e a mulher conforme a sua imagem e semelhança. Para que a imagem possa se refletir de Deus, Ele deu a cada um de nós uma qualidade, um propósito para ser realizado entre céu e terra. Na sua semelhança, ele traz, por meio do poder do Espírito Santo, a manifestação dos seus poderes, evocação e invocação, por meio do verbo que assim foi criado, o princípio. Ou seja, no princípio, o nada não existia, existia o neutro. Deus então fez esse verbo a sua vontade imaginária. Ele imaginou, teve a vontade da criação e fez a criação. Dentro da criação, ele criou um sistema. Vamos definir esse sistema em 7. 7 qualidades de Deus. O 7 é um número cabalístico na criação de Deus, a não ser pelo Téter,
são 10, mas o 7, no 7º dia ele descansou. E dentro do 7, há 7 qualidades que se manifestam: a fé, o amor, o conhecimento, a justiça, a lei, a evolução e a geração. 7 qualidades de Deus que se manifestam no ser conforme a sua imagem e semelhança quando se busca a Deus. A espiritualidade começa a se manifestar por aí. E essa é a teoria que deve ser usada. Ao contrário das 7 qualidades advindas de Deus, nós temos os 7 pecados capitais, que atuam em terra para que a gente possa se desviar desse caminho do bem, dessa manifestação das qualidades de Deus. Por trás dessa teoria existe a ciência, que se manifesta ao nosso redor. No corpóreo, o corpo físico, o perispírito, onde se concentram chakras, o corpo mental, o corpo emocional e o corpo extrafísico. São 5 corpos. E esses 5 corpos em nós representam aquilo que emanamos e as energias do cosmos que captamos. Ainda falando da espiritualidade criada por Deus. Dentro dessa espiritualidade criada por Deus, essas energias microcósmicas que são emanadas ao nosso redor têm a ver com o ambiente que nós estamos. Essa espiritualidade se manifesta dessa forma. Então vamos imaginar assim, que na Terra, ao nosso redor, existem os elementos trevosos e os elementos de luz. Conforme a nossa vibração emanada do iode para fora, da centelha para fora no positivo ou no negativo, é a que vai se conectar às energias que estão à nossa volta. Aquela história, cheguei num ambiente e senti o ambiente pesado. Aí, uma outra história, cheguei num ambiente, eu estava pesado e eu me senti leve. Aí é o trabalho binário, nós já vamos aprender já. É o trabalho de choque energético. Se você é uma pessoa que a maior parte do tempo eleva seus pensamentos e de repente você fica mal e chega num lugar onde você fica bem, é que ali existe uma concentração da energia universal das 7 qualidades. E é essa concentração que te ajuda a se limpar, a se concentrar e a se sentir melhor. E quando é o inverso, se você chega num ambiente bom e você transforma o ambiente bom num ambiente pesado, também é você, que vive emanando pensamentos do baixo astral. E de repente você chega e percebe um ambiente alegre e de repente você percebe um ambiente pesado após sua chegada. É necessário uma reflexão para que você possa mudar a sua força do pensamento. É necessário uma reflexão para que você possa mudar a captação energética à sua volta no cosmos. Dentro da palavra espiritualidade e da ciência divina, nós temos mais outros fatores. A frequência. A frequência que emanamos até no tom de voz define a energia à nossa volta. Às vezes você tem que resolver um problema onde você crê que vai haver uma discussão. Mas se a sua frequência vocal e o seu pensamento oratório
for divinizado, você não vai ter discussão, você vai ter solução. Então a frequência da espiritualidade se manifesta, por exemplo, por meio da incorporação, por meio da oração, por meio do mantra, por meio da concentração, uma vela, uma imagem, de um trabalho realizado por meio de uma ritualística terrena. Percebe que a palavra espiritualidade na criação, ela não está só na manifestação que vemos na desobsessão da igreja evangélica, na desobsessão da Umbanda. É superficial o trabalho feito, porque isso é um mistério dentro da ciência divina, onde apenas os cientistas formados, como chamados mestres ou mestras ocultistas, têm esse poder de conhecimento em mão. Não é desmerecimento, mas do mesmo jeito que a Terra é feita à imagem e semelhança em toda a criação celestial, assim se manifesta também em Terra. Esses valores para Deus são essenciais. Então, muitas vezes, quando alguém é desobsediado, no ato ritualístico, e sai um obsessor, ele não foi desobsediado. Algum trabalho fugiu do fundamento da doutrina. Não foi trabalhado ali dentro a ciência divina como ela deveria ter sido trabalhada. Um outro ponto, por exemplo, na Umbanda, são trabalhos ritualísticos feitos como uma oferta, uma oferenda, um pedido de cura, e não se trabalha a real ativação pela geometria sagrada, não se trabalha a real frequência pelo toque do tambor, não se pede a manifestação de Ayangaru pelo tambor, por exemplo. Não vai ter poder, não vai ter frequência, não vai ter carga de fluido positiva, não vai ter decantação dentro daquilo. Então, muitas vezes nós vemos as pessoas participando de trabalhos, né, onde temos uma base, eles não são realizados. Vamos entender o seguinte, vamos comparar, vamos parabolar um pouco. Se nós formos até o médico diagnosticou uma pressão alta e passou o remédio, você tem que tomar para fazer efeito. Porém, esse remédio tem uma composição. Essa é a ciência. Se quem passou a composição, o guia espiritual, ele é iniciado, mas ele precisa de um aparelho capacitado. O computador tem que ter o programa e a programação para que ele possa acessar e manifestar a magia. Ele vai condensar, vai manipular as energias astrais para que elas possam adentrar ao corpo do ser. Então o trabalho não deu certo, porque o ser não aceitou ou não teve fé. A ciência divina, ela simplesmente adentra. Quando você trabalha o ritual magístico, ela simplesmente adentra. Não tem a ver com fé. Você já buscou a sua necessidade. A partir do momento que você buscou, você já verbalizou a sua necessidade. E o verbo é o princípio. Então a necessidade se faz, os orixás, Krishna, as Yabás, os anjos, as divindades vão agir em nome de quem? De Deus, não em nome daquele que tem a necessidade. Eles vão fazer cumprir a vontade de Deus. A vontade de Deus é, para todo aquele que o seu fardo estiver pesado, vinde a mim e eu vos aliviarei. É a ciência divina que se manifesta por meio das divindades. A partir do momento que você pede, vai acontecer. Mas para acontecer, a espiritualidade, o manipulador ou a manipuladora da espiritualidade tem que ter o real conhecimento sobre cada elemento, sobre o extrafísico de cada elemento. Por si só, a espiritualidade na alta magia
explica a palavra conhecimento, ele deve ser expansivo. Ele não deve ser estacionário. Aquilo que o William foi iniciado nos seus 17 anos, hoje, aos 19, mudou muita coisa. Ele precisa dessa manifestação renovadora, a reciclagem dentro da espiritualidade. No livro Nas Alforas da Fronteira, o médico se manifesta lá para falar sobre a quaresma, o carnaval. Ele deixa bem claro que as trevas estão anos-luz na manipulação sobre a Terra, no conhecimento científico. Então nós, independente de líderes ou não, mas nós que buscamos trabalhar essa espiritualidade, que estamos falando de maneira mais profunda, nós temos a obrigação de não parar de estudar, de não parar de buscar, respeitando as raízes e aprofundando por meio da filosofia magística que foi criada por Deus. Primeiro tema, tudo certo? Vamos abrir para as perguntas agora. Alguém tem alguma pergunta a ser feita? Tem pergunta, né? Vamos lá. Os trabalhos, então, quando são entregues na casa, logicamente eles recebem a vibração dos cânticos entoados. É diferente de quando você entrega, eu me refiro ao trabalho à oferenda, né? Se você entrega num ponto de força, por exemplo, aí já é mais específico, né? É isso que eu queria entender, essas diferenças, né? De você, eu lendo, não sei se você me corrige, né? Como é o fundamento da casa. A gente não faz comida de santo, né? A gente faz uma oferenda para que essa oferenda se reverbere em nós. Será que é isso? Vai depender. Várias perguntas numa só. Você está tendo dentro da ritualista afro, a oferenda ela pode ser para agradecimento ou para um pedido, né? Nós temos aqui a mãe Noêmia, né, mãe? Então ela pode confirmar. Ela é tanto para agradecer, como para pedir, ou como para alimentar as nossas camadas espirituais, né? E nos elevar à divindade, orixá e Iabá, para nos elevar ao sagrado, à criação, ao fundamento que se manifesta na religião afro. Porém, cada casa tem o seu contexto de fundamento, né? Então, o candomblé, ele tem seus fundamentos dentro do candomblé, mas sem perder as suas raízes. Correto, mãe? A Umbanda, ela tem a junção, a Umbanda vamos prestar atenção nisso, ela é a junção, tem como base o fundamento afro, o fundamento xamânico, o fundamento kardecista e o fundamento católico. E a Umbanda, ela respeita cada fundamento, porque esse fundamento micro faz o macro da Umbanda. Faz acontecer, né? Então, respeitando as raízes. A decodificação da Umbanda veio pelo espírito Seiman. Seiman Ye Ile. Na tradução do nome, ele é um Meje, algum de lei. Quando a Umbanda é formada por meio dos homens e mulheres que se afinizam, Deus vê que é bom. E que tem um panteão histórico, terreno, que se manifestou e foi se criando uma igreja. Então Deus abençoou o panteão, mas Deus pede para que as regras básicas, enraizadas, sejam respeitadas. Então nós estamos falando aí, era 5, né, amor? Eu errei. O xamanismo
o catolicismo, o afro, o católico e o ocultismo. Dá para entender? O ponto de força é onde nós vamos para imantar o desejo. Sim ou não. Né? Às vezes, o trabalho é feito todo dentro do tempo para que depois possa ser entregue no ponto de força. O único erro que eu, como estudioso da magia, é o profanar, deixando o ambiente sujo. Se ele precisa de uma imantação, ele precisa de um tempo. Irradiação, imantação, assentamento e entronamento. As 4 fases da magia realizada: afro, irradiação, imantação, assentamento e entronamento. São as 4 fases. Cada fase leva um tempo. Cada trabalho precisa de uma parte ou todas. E é isso que nós devemos respeitar. Nós não podemos ir na casa do orixá e da Iabá e fazer o que quisermos e deixarmos lá. Não. Tá errado. A gente tem que limpar. Essa é a real. Essa é a melhor finalização. Toda a ritualística e depois a limpeza. Axé? Mais alguma pergunta dentro do contexto? Vamos falar agora do recipiendário. O primeiro capítulo do livro Dogma de Alta Magia, do ritual de alta magia, decodificado por Eliphas Levi. Eliphas Levi traz esse capítulo colocando desde a criação, para que a gente possa entender a manifestação para que o recipiendário possa existir. O que é o recipiendário? O recipiendário, ele é o ser. Somos nós. Mas nós nos tornamos o recipiendário a partir do momento em que nós entendemos quem é Deus e o que Ele quer de nós. Quando nós nos encontramos com Deus, nos tornamos um recipiendário. Pelo que vejo, só umbandistas até hoje e a mãe do candomblé, todos com fundamento afro. O que é o recipiendário, então, no nosso culto? É a quarta, é o quartilhão, né? Pelo qual nós fazemos um fundamento, colocamos ali dentro os nossos desejos, as nossas promessas, para Funtupã, Olorum, Olodumare, e por aí seguimos. O nome é conforme o tempo e a geografia, mas o recipiendário. Então o homem descobre no homem que o ser é o ser. Quando nós percebemos que Deus age em nós, nós percebemos que nós somos Deus. A prova está lá no livro que decodifica toda a criação. Quando ele pergunta ao mestre, quem é Deus? O mestre responde, vós sois Deus. Mas como assim? Porque nós temos a capacidade de manifestar, que eu falei no início, uma qualidade divina em nós. Uma ou mais. Mas todos temos ao menos uma. E essa uma nos intercruzamentos faz com que as outras se manifestem. Mas para que isso se manifeste, é preciso entender como Deus age para a manifestação das realizações
boas na nossa vida. O mestre novamente ensina. O verbo é lei. Então o verbo, ele tem que ser dito. A oração é uma verbalização dos pedidos que temos para a proteção, para a abertura de caminhos. O canto é a verbalização somado à frequência daquilo que nós desejamos e que nós teremos para a nossa vida. O recipiendário, então, começa a entender que para ele ter o conhecimento, para ele despertar o ser nele, é necessário uma certa disciplina. Vamos perceber que a disciplina, a partir do momento que a gente fala, vou entrar para o terreiro, vou entrar para a igreja. Tem uma disciplina doutrinária ali, ritualística, ela precisa ser realizada pelo ser. Na verdade, a gira. A gira faz parte da limpeza do povo de Axé. Você tem que estar na gira. É a sua manifestação de limpeza. É o seu querer da limpeza. Porém, a primeira qualidade é a fé. Você despertou a fé em estar naquele momento, em estar naquele culto, naquela ritualística. A fé te movimenta a ir até lá, porque algo de bom está acontecendo com você no sobrenatural divino. E aí, junto com a fé, vem o primeiro fator de lei, que é o congregar. O congregar na fé se manifesta na Umbanda por meio de um fator, ele se manifesta em todas as religiões. Todas as religiões têm o fator congregar. E por que o fator congregar ele é essencial? Para que você possa não só aprender sobre a espiritualidade que se manifesta ali, mas aprender sobre o que a espiritualidade está edificando naquele irmão que chegou doente, sem propósito, apagado, e de repente ele começa a ganhar luz. O recipiendário está nele. Ele começou a absorver o que é a divindade nele. Usando a religião afro, novamente, a divindade Oxóssi é a expansão, é o conhecimento, e por meio dessa expansão do conhecimento, nos achega e se achega a fartura. E o que é a real fartura de Oxóssi? É o necessário para que você viva bem, com sabedoria. É o alimento que serve a você e que você pode servir aos demais, elevando os demais à expansão sobre a criação, sobre Tupã, e ensinando os demais, cada um, a caçar dentro da sua especialidade. Espiritualidade se manifesta. Cada um vai caçar dentro da sua necessidade, do seu propósito, da sua profissão espiritual. Oxóssi é a expansão que mostra o DNA de cada um, para que você possa direcioná-lo no caminho do bem, para que ele alcance para o Andra. E assim são as outras divindades, como Xangô, como Oxum e etc. Vamos falar um pouquinho da lei de ação e reação. Não é o orixá que te castiga, é a sua ação que traz uma reação. Não adianta você estar no orixá, mas a sua ação for contrária às leis manifestadas pelo orixá. A reação da ação que você teve já é um sistema instalado. Não há o orixá que olha e fala lá, o William errou, vou lá, vou dar uma flechada nele. Não. Já uma ciência instalada por Deus. Ação e reação. Tanto se você escolhe o caminho do bem, do positivo do orixá, você vai colher
que o orixá oferece, dentro das qualidades dele. E assim são com as outras divindades. Lilith, por exemplo, é muito mal interpretada o contexto esotérico. E eu falo com autoridade. Ela é mal interpretada. Porque Lilith traz a beleza, a sedução, não a luxúria. A luxúria é a sua ação contrária de Lilith. A beleza de Lilith, a sedução de Lilith, serve como um instrumento para que ele se tua Lilith alcançar os seus objetivos. Um desejo equilibrado, com a beleza equilibrada. E a beleza de Lilith, ela se manifesta em tudo aquilo que você for trilhar no amor. Vai ser Lilith. O contrário de Lilith é o ser despontuar a Lilith e não compor como deveria. É a luxúria, um pecado capital que se manifesta para cegar os cegos ainda mais, para trabalhar a intolerância ainda mais. Assim como as várias explicações das duas divindades, Exu e Pombogira. São aí, novamente, endemoniados, endemonizados o tempo todo. E nós sabemos que não é isso. Quando você entende essa disciplina e essa busca, você passa a ordenar dentro da criação o que é bom e o que é ruim. Aquilo que eu acabei de falar, a disciplina faz você enxergar se a sua manifestação de ação ela está sendo condizente à divindade que você segue. Você segue a divindade, mas cultua a Deus. A divindade é a energia a ser cedida e manifestada em você. Você se abre para a irradiação da divindade, para a imantação da divindade, para o assentamento da divindade e para a entonação da divindade. E é isso que te leva a Deus. Deu para entender? Dentro do recipiendário e dessa disciplina que nós acabamos de falar, nós vamos levar em consideração 4 palavras essenciais. Quando nós descobrimos as divindades em nós, e nós percebemos a força ativa dela em nós, semelhantes, paralelas a Deus, nós levamos o saber, o ousar e o querer e o calar. Saber, ousar, querer, calar. Você sabe como a divindade atua, certo? Você compreendeu a divindade, a manifestação da divindade, de onde ela vem, quais são as energias quânticas que essa divindade trabalha. Você tem em si o seu intelecto no saber. Aí você ousa. Por que a palavra ousar? Porque você pede. Você ousa pedir, mesmo tendo o intelecto do saber. Você já sabe por onde fazer, você já sabe aonde percorrer, quais são as atitudes que você deve ter, mas você ousa falar. E por que você ousa falar? Porque Deus diz: vinde a mim. Quando nós vamos a uma divindade, nós estamos ousando falar. Daí vem a doutrina e o fundamento que toda religião pede, ao lidar com o sagrado, o total respeito. O pano na cabeça, a veste, a Bíblia, a guia, as vestes necessárias dentro de cada religião, o Alcorão, o Evangelho segundo o Espiritismo, atualmente entregue ao respeito,
com o sagrado. Então eu ouso mexer, eu ouso ir lá e manipular uma energia sagrada. Por que manipular? Porque ele é neutro. O banho é neutro, a erva é neutra. Então você pega a erva sabendo do poder que ela desperta, mas ela está ali à disposição. E você, por meio da mentalização, da oração, do colher, do pedido à Mãe Terra, ao Criador, você desperta o extrafísico da planta, o poder extraterreno da planta. E você termina orando, ou você só pega e põe na água orando, e você ferve em silêncio, para que a sua palavra não profane o banho, não profane a água. Assim é com o alimento. Já falamos várias vezes aqui, né? Está lá fazendo alimento, aí tá matando o pessoal com palavrão. Você acabou de pôr um veneninho ali na comida, né? Aí você comeu comida e passou mal. Caramba, eu comi uma comida, mas eu fiz a comida fresca e tal. O que você estava emanando? Falando, verbalizando ou imaginando? Né? Só pelo imaginário já pecamos. Então, a ritualística, como que a Terra dá, o que a Terra dá, esse extrafísico, que vai se manifestar, ele é sagrado. Então é por isso, de não ousar, nós vamos chegar até Deus e falar, Deus, desce aqui um pouquinho, Oxóssi, estou aqui, minha Sã, minha mãe, eu sei que eu estou precisando de ordenação, eu estou no caos, mas essa, eu sei que fui eu. O caminho que eu escolhi, a fala que eu escolhi, a atitude que eu tive, foi o que me tirou da ordenação. Porque o orixá por si só, no seu saber, ele já te ordena. Ele já te faz pensar no antes do falar, no antes do agir. O saber do orixá, das divindades, ele já te faz pensar antes da ação. Porque você tem uma ação equilibrada. O ousar é isso. Você sabe que Deus sabe, mas nós vamos usar os caminhos, vamos manipular no bom sentido para nos achegarmos aonde nós teremos chegar. Naquele momento, naquele tempo, naquela época, naquela cultura, naquele minuto, naquele segundo. E aí na sequência, o querer. O saber ousar e o querer. Você sabia o que você precisava, você ousou pedir e agora você quer que se realize. Mas você tem que também querer buscar, querer levantar, querer movimentar. Faz acontecer. No seu saber, no seu ousar, você tem que querer. E para que tudo se conforme da melhor maneira, cale-se. Não por conta das pessoas encarnadas, mas das energias trevosas que estão vendo você como um recipiendário, aprendendo que dentro de você tem uma centelha divina, uma unidade manifestadora paralela, igualitária às forças de Deus, e ela não quer você progredindo no caminho espiritual. Então você faz, age, com certeza busca, movimenta, realiza e cala. A partir da realização, é só um agradecimento. E se aquele momento findar daquela realização, agradeça. Deus está falando que está na hora de um novo recomeço, de uma nova busca, de uma nova evolução, de uma nova criação. Eu sou o que sou. Então, quem é você? A partir do momento que você tem esse conhecimento sobre que você tem um poder elevado, um poder de realização. É um poder conjunto.
nós nunca devemos retirar a palavra congregar. O poder vai se manifestar no baixo, somos nós. Mas sem congregar, não vai acontecer a irradiação, a imantação, o assentamento e o entornamento. Esse é o recipiendário. Esse somos nós. Todos nós, sem exceção, somos capazes de nos tornar um recipiendário, um vaso. Um vaso, aos olhos de Deus, é gratificante, é bondade, é manifestação das qualidades dele mesmo. Manifestar as qualidades de Deus não é só apenas demonstrar Deus, mas é provar para as trevas que nós somos filhos da criação, do homem. Recipiendário. Paramos por aqui. Alguma pergunta? Temos 2 estudantes da alta magia aqui. A Ana Joyce e a Ana Viviane. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Fala um pouco sobre o abracadabra. Fala um pouco sobre isso. Vai completar bastante. O Mago Merlin falava abracadabra. Não é verdade? E nós sempre levamos isso na brincadeira. E vocês, quem lembra, quem viu o Merlin, os desenhos, vai lembrar que a maioria das magias do Merlin não dava certo. Não se realizava como ele pedia. Porque Merlin, na verdade, era um charlatão, né? Ele fazia as magias para ter um ganho próprio, uma ganância própria. Mas o abracadabra, ele é uma palavra hebraica. Ele é uma palavra que Jesus citava muito. Mas, como nós sabemos, algumas coisas foram mudadas. E o abracadabra não é manifestado nos livros religiosos. Não devemos culpar um livro, nós devemos culpar todos. O abracadabra veio pelo Mestre, o Miguel, o criador da grande ordem celeste. Tudo que Jesus realizava, digamos, se ele falava abracadabra. O que eu verbalizo, eu realizo. O que eu verbalizo, eu realizo. Abracadabra. O abracadabra foi se modificando perante as culturas, as geografias e as religiões. O Tearoxós é um abracadabra. O Teodearoleoxós é um abracadabra mais potencializado. Né? As saudações são os abracadabras. O verbo no ser é isso. O recipiendário, quando ele percebe que a centelha, o iode tem nele, está se despertando, ele percebe que Deus deu poder ao homem como recipiendário da realização pelo verbo. O verbo é o princípio. Então, se eu verbalizo, eu estou dentro da lei de Deus. O verbo, em princípio, ele se manifesta em todas as religiões. E é por isso que a magística, na maioria das vezes, dá certo. Às vezes, toda a coordenação do trabalho, toda a irradiação, toda a consagração, houve deslize. Mas quando você fala, ora iê, minha mãe Oxum, você disse o abracadabra. E aí Oxum entende. E aí ela corrige. E aí ela conserta. Mas ela vai precisar do seu movimento. Não vamos esquecer do querer. Não vamos esquecer do querer. O punhal usado pelo mago ocultista que comanda Egum
ou manda e vum. Manda e desmanda no vum. Manda e desmanda nas potestades. Ele tem um poder de consagração por meio do abracadabra. Foi consagrado e foi pedido para se realizar um poder nele. Dentro de um banho tem o abracadabra, o verbo, o princípio. Percebe que se você fizer um chá para te ajudar na parte estomacal, se você for lá, faz o teste, faz o chá lá, sem falar nada. Joga o boldo na água e toma. Aí passa um tempo, volta lá. Olha o boldo, pede permissão, agradece a Mãe Terra, ao Criador, mentaliza que aquela planta é a cura do teu mal ali presente. Bota água para ferver, limpa bem o recipiente, vai faz com calma, e ora preparando. Vai ser igual miojo, vai ser instantâneo. A cura vem instantânea. Não é, mãe? É instantânea, porque a fé que você manifesta ali é sobrenatural. Você seguiu a lei do verbo. O verbo é o princípio. O princípio é o que faz a manifestação magística astral acontecer por meio do verbo. Vai ser sim, sempre um contexto complexo. Por isso que na alta magia pede-se para ti. Nós estudamos a filosofia magística. Sem a filosofia magística, nós não conseguimos elaborar nenhum tipo de trabalho e realizar esse trabalho para que ele tenha um alcance maior, o desejado. Abracadabra é o poder que nós temos na realização do verbo. Então, quando alguma coisa boa acontece na nossa vida, foi o verbo. Você desejou, você orou, você pediu, fez oferenda, fez trabalho de cura, de imantação, de radiação, e aconteceu. O seu verbo estava dentro da lei do princípio, por isso que se realizou. Para isso? Obrigado. Mais alguma pergunta dentro disso, pessoal? Vamos seguir? Binário. As colunas do tempo. Vamos entender o que é binário no ser. O binário na criação divina são dois pilares que sustentam a alma. A alma, seja ela encarnada ou desencarnada. O binário, um representa o desejo do ser, o outro representa a vitalidade do ser. E o desejo e a vitalidade se multiplicam em si mesmo. O binário, o desejo e a vitalidade. Ida e Pingala. Ida, desejo. Pingala, vitalidade. Trazendo o fundamento afro. Ida Pombogira, desejo. Vitalidade, Exu. Pombogira, Orixá, Lebara. Exu, Orixá. Não é linha de trabalho. É Orixá.
Yabá, Lebara Yabá, Exorixá. Ida e Piningala, desejo e vitalidade. Porém, são dois campos geradores dessas energias em nós, onde Deus percebeu que para que tudo se movimentasse, necessitamos de desejo e vitalidade. Desejo sem vitalidade não se realiza. Vitalidade sem desejo, entramos num excesso, num caos. Vamos entender o binário no desejo e na vitalidade. Se você está se tornando um recipiendário, o ser é o ser, o verbo está se manifestando em você, todo desejo contrário que você manifesta a lei do princípio da criação se manifesta na religião, vai fazer com que você progrida. O desejo exacerbado, desequilibrado, conturbado, vai contaminar o recipiendário. Uma gota de água suja contamina uma caixa d'água de água limpa. Então vamos imaginar o quanto nós vamos ter que trabalhar a partir do momento que a gente entende o propósito com Deus, com as divindades, e nós temos um pensamento, uma ação, um desejo distorcido. Ele contamina o recipiendário. Vai chegar uma hora que vai ser necessário esvaziarmos novamente, reiniciarmos novamente. O desejo e a vitalidade são geradores do bem e do mal. O binário se manifesta pela ação do bem e pela ação do mal. E é impossível tirar o binário que se multiplica de nós, porque o mal é necessário para que o bem possa sobressair. O desequilíbrio vai estar quando o mal se manifesta e você se deixa levar pelo mal, esquecendo das suas qualidades manifestadoras. O binário, dentro do binário, nós temos uma palavra chamada Shotma. Shotma é o que nós, ocultistas, falamos, a blindagem do ser. Claro. CHOTMAH. Shotma é o blindar, é o herdeiro a proteção do ser. Quando você entende que o binário é o bem e o mal em você, você percebe que é o bem e o mal único em você. O seu mal nunca vai ser igual ao mal do outro. Você nunca vai ter a capacidade de medir o mal da pessoa, muito menos o seu. Então nunca vai ser igual o mal que habita em nós um do outro. Essa blindagem se dá pela palavra Shotma. Aí nós temos dentro também do binário, dentro do desejo e da vitalidade, o Domos. D-O-M-O-S. Domos. É a tenda, é a casa, é o ser, é o recipiendário. É você no teu corpo físico, com mais as suas 4 camadas espirituais. Como que eu vou blindar
a minha casa do meu mal que se manifesta em mim mesmo. Só tem uma maneira, é a edificação moral. A edificação moral. Toda a divindade se manifesta nas religiões, traz em si uma qualidade para a sua edificação moral, para a sua conduta moral, equilibrada, porque também tem a má conduta moral. E aí dentro do binário nós temos a terceira palavra, muito falada também entre os cientistas da religião, que é a gnosis. A gnosis é o saber. A todo tempo nós trabalhamos a gnosis, o saber. Mas a treva, sabendo, ela deixa todo mundo superficial. A gnosis é o aprofundamento da ciência divina para que a gente possa modificar a nós, elevar a nossa moral, elevar a blindagem do binário para depois ajudar o próximo a edificar o binário dele, a equilibrar o binário dele. O binário são as duas colunas do templo, o desejo e a vitalidade, o bem e o mal, nossa multiplicação. Vitalidade boa e ruim, desejo bom e ruim, na sua multiplicação. Dentro do binário temos a manifestação dessas três regras. Shotma, a blindagem da fé, domos, a edificação moral, aquilo que você vai colocar no recipiendário, para que você possa ter uma elevação divina, para que você possa concluir o verbo e ele se realizar cada vez mais de uma forma rápida. Ah, mas nós não recebemos aquilo que merecemos conforme o nosso preparo, conforme nós estivemos preparados. Mas calma lá. A gente já passou sobre o ser e o ser. Entender que Deus existe. Já passamos a manifestar as qualidades de Deus em nós por meio das divindades. Você passou entendendo tudo sobre Deus, codificando Deus, entendendo o seu propósito. Então é óbvio que o verbo vai se tornar cada vez mais presente em você e mais atuante. Porque o congregar é um alimento. Quando você congrega com a divindade, com o ser, com seus irmãos, o verbo é praticado. Ele ganha força, ganha poder, você realiza. Jesus não olhava para o céu e falava, levanta ele, não era na hora. Era assim. E foi o próprio Mestre que falou. E ele veio revelar o poder do Espírito Santo, pelo verbo do princípio. Ele apontou para os homens e para as mulheres e disse, vocês são Deus. E a decodificação da alta magia fala sobre essa força paralela que corre do lado das divindades, que nos leva até Deus. Então, quando você brinda a sua casa com conhecimento real, você está blindado, você tem um binário equilibrado, mas o mal vai estar sempre manifesto. Sem o mal atuar em nós, o bem não vai poder atuar
também. Nós não somos vampiros, nós somos ativos e passivos. Nós somos homens e mulheres. O binário se manifesta pelos dois. Dentro do binário não cabe nenhuma outra divisão social. É apenas o homem e a mulher. Isso já é um todo em si na criação. O homem tem desejo e vitalidade. A mulher tem vitalidade e tem desejo. A criação, ela é exata. Não tem erro. Deu para compreender o que é o binário? Alguém de vocês não concorda que o mal e o bem existe para que haja um equilíbrio? Vamos lá então. Nós falamos sobre a alta magia, falamos sobre a espiritualidade e o que é a espiritualidade na ciência divina. Nós falamos sobre o respinário e sobre o binário. Vou passar um resumo em cima do respinário e do binário. Recipiendário é a unidade transformadora onde o ser é o ser. Eu sou o que sou. A unidade transformadora é o recipiendário. Quando você se coloca dentro dele como centelha da criação. Criação é essa transformadora. É a história do batismo. É o renascer para o movimento divino. Por isso que é a unidade transformadora. O ser é o ser. Quem sou eu? E como eu me manifesto para ser próximo de Deus? Eu sou o que sou. Deu para entender aí? Disciplina, saber, ousar, querer, calar. Sabemos sobre o seu poder manifestado no propósito pode nos proporcionar. A gente ousa buscar o caminho para a realização daquilo que nós desejamos. Nós precisamos querer, nós precisamos movimentar, nós precisamos buscar, ativar. Nada pode nos fazer parar, porque se nós fazemos um pedido para Deus ou para uma de suas divindades, nós não podemos parar, porque a divindade ela vai estar trabalhando de uma forma incansável para realizar o nosso desejo, mas o nosso querer é essencial, o nosso movimento e o nosso calar está dentro dessa disciplina de desejo e vitalidade para que isso se realize. Deu para entender aqui? Até aqui? O recipiendário tem assim uma palavra chamada Ensof. E-N-S-H-O-P. Ensof. A palavra é
o conhecimento ilimitado, o infinito ativo das realizações verbais. Quando nós entendemos que o recipiendário ele é ilimitado, nós ousamos não parar. É sobre isso que eu falei no início. O conhecimento ele é limitado porque ele se recicla a toda hora. Ele se aperfeiçoa a todo momento. Conforme a manifestação da treva, Deus permite o desenrolar de um novo rolo. A raiz deve ser mantida como um princípio, mas o verbo deve ser sempre renovado. Percebe que até a quartinha que nós temos assim, temos que limpar, reacender, observar, olhar a semente, olhar a pedra, olhar o elemento. Tudo é a imagem e semelhança da criação. Uma árvore morre, nasce 10. Uma fruta cai, nasce mais 10. A renovação é necessária, o conhecimento no recipiendário ele é limitado. Como eu disse, nos meus 17, o conhecimento me apareceu como um DNA. Aos 19, ele se mostra como outro. E quando eu tiver lá meus 44, 45, vai estar totalmente diferente. Mas eu vou precisar me aperfeiçoar para acompanhar, para poder direcionar. Se eu escolhi o caminho do mestrado dentro da ciência oculta, eu preciso me reciclar. Se eu escolhi a Umbanda para fazer parte do micro, eu preciso me reciclar. Eu preciso estar. E isso é ilimitado, porque a alma foi feita para ser eterna. Téter. Ama essa palavra. Téter. K-E-T-H-E-R. Téter. O téter é a chamada cabala da criação, revelada a Moisés. Dentro dessa cabala, um desenho geométrico que lembra uma árvore. Porém, eu não tenho formato de uma árvore, um desenho geométrico. Existem as suas ligações e vórtices energéticos. Vórtices estes são 10. Isso, mapeamento da criação divina para que o homem entenda quais são as potências de Deus dentro da criação. Isso na coroa divina. Potências chamadas de céforas ou sépidas. São as potências que Deus usou para criar tudo e todos. Hoje nós vamos falar do téter na coroa telúrica, para numa próxima falar na coroa divina. O téter é uma ancestralidade individual de cada um de nós, por onde se manifesta todas as nossas iniciações desde a criação. Quando Deus criou a nossa alma, Ele colocou ali o téter, um DNA que vai registrando todas as suas iniciações espirituais, sejam elas mago, maga, feiticeiro, feiticeira, bruxo, bruxa, por aí vai. Então, o téter está ligado à alma do cérebro. E qual é a alma do cérebro? É a chamada
ciência. A alma do cérebro é a chamada consciência. E a consciência está ligada ao téter. Como nós entendemos que o téter está nos lembrando de algo nessa vida? Você vai lá, pega uma vela, pega um enxofre, pega uma vela preta, e aí você fala para você mesmo: hoje eu vou exagerar, hoje eu vou descarregar todo mundo, vou terminar isso aqui, vai todo mundo dormir, vai todo mundo desmaiar. Aí você começa a montar ritualístico. Aí você vai e risca, faz um círculo, protegendo os elementos. Aí você fala: engraçado, parece que eu já fiz isso, eu estou fazendo pela primeira vez. O chamado déjà vu, a manifestação do téter. É a tua consciência sendo acessada, é a tua sala de relatório e registro sendo acessada, a gaveta sendo aberta, e o téter falando: ó, você não vai conseguir ver qual vida foi, mas foi nessa aqui, ó, você fez exatamente isso aí. Com outros elementos, talvez. O téter telúrico, ele é individual, ele deixa registrado toda a nossa parte pela passagem espiritualista da alma. É um arquivo vivo, vivíssimo. Ele é morto enquanto estamos mortos. Mas quando a gente desperta para a vida, o téter se faz presente. Ele é o Google Maps que vai levar a gente para o nosso caminho espiritual, encontrando as ruas, o despertar, a luz, o sol, o dia e a noite. E o téter vai agir assim como a física do sol. Ele vai atrair alguns astros e repelir alguns outros astros. Ele vai trazer para nós o despertar apenas aquilo que nós necessitamos para aquele momento. Unidade. O nada não existe. As funções neutras existem. Se para tudo que a gente observou aqui e comparou, no nível de 1 a 10, deu 1. Se nós aprofundarmos, tudo poderemos chegar num nível muito mais profundo. Mas desse 1, se a gente negar toda essa existência, a gente vai estar negando a nós mesmos. A gente vai estar sendo medíocre na fala, hipócrita no atuar. O ser é o ser e ele existe de algo. Ele foi criado de algo. Não foi do nada, não. O ser é o ser. Ele é a manifestação de Deus. E ele se torna uma unidade. Cada um de nós somos únicos para Deus, porque somos criação do Criador. Cada religião vai nos mostrar um contexto sobre a criação. Mas a ciência divina nos revela que os minerais agrupados para a criação são as raízes. Não veio do nada. Tem uma raiz ali. Foi jogado, foi criado uma semente. Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? É óbvio. A resposta é muito óbvia. Foi o ovo, foi o agregado dos minerais. É óbvio.
A ciência mostra que toda a criação foi um agregado dos minerais da criação de Deus. O ovo, gente. A ciência divina comprova. Não existe não resposta para qualquer pergunta dentro da ciência oculta. Os filósofos, os estudantes de filosofia vão perder seu tempo tentando provar o contrário. A Terra vai estar agindo ali, fazendo ele ou ela perder o tempo dele. Mas a criação é pela agregação dos minerais. Veio primeiro o ovo. O sol não é um mineral ativo. O ovo não precisa de calor. É ciência, é matemática, é física. Deu para entender a unidade? Binário. As colunas do tempo. O que nós entendemos sobre a coluna do tempo? Que ela é dentro da criação astral, o desejo e a vitalidade. São dois vórtices energéticos, duas usinas geradoras que se multiplicam pelo bem e pelo mal manifestado no ser. E o bem e o mal é necessário para que o bem tenha que se sobressair sobre o mal o tempo todo. O Shakma, a habilidade do ser na transformação do intelecto no ser. Essa habilidade, o Shakma, nós só vamos adquirir, blindar, elevar pelo único meio do conhecimento e a prática aplicada para a nossa elevação moral. Então, esse Shakma, ele está muito ligado à reforma íntima, então... Nossa, estou transformação. A reforma, vamos lá. Aí uma opinião minha. Eu vejo a reforma íntima trabalhada na religião até hoje muito falha. A reforma íntima às vezes é só falar para o pessoal, você precisa parar de beber, você precisa parar de fumar. Não é essa a reforma. A reforma é profunda, né? Se o pai, a mãe, o pastor, o padre quer ajudar o irmão a parar de beber, ele deve ir lá entender o DNA. De onde vem essa ancestralidade, essa vontade? De onde vem esse costume? Lá no Téter, lá. É uma época no Téter, começou um vício. Vamos voltar lá e cortar as raízes. Trabalho de apometria. Entendeu? Existe sim a transformação oral, verbalizada no tempo de hoje. Mas às vezes a pessoa não consegue se livrar. É necessário uma busca mais profunda. Uma obsessão de milênios, por exemplo. Então eu vejo muita falha nessa cura dentro das outras. É necessário ter esse entendimento sobre essa ciência oculta. E trabalhar mais, né? Damos a edificação da casa moral nos pensamentos bipolares da humanidade. A edificação moral nos pensamentos bipolares da humanidade. Aquilo que eu falei sobre ação e reação. Tá? A gente observando a reação da ação das pessoas, boas e más, a gente consegue também ter muito aprendizado. O calar-se também se faz presente às vezes, para poder observar a sociedade em que vivemos e parar um pouco de ser tão egoísta, de olharmos apenas para nós
não tentamos ajudar alguém dentro do contexto filosofia, magia social. De nós, conhecimento abrangente. Ele é selecionador da evolução telúrica. O conhecimento, ele é selecionador. Vamos pensar da seguinte forma. Nós começamos a estudar sobre as religiões, para que a gente possa encontrar uma pela qual nós vamos nos afinizar. A ciência oculta mostra a base de toda a criação religiosa. Porém, você vai escolher uma só, né? Porque esse conhecimento da gnose, ele é seletivo. Todas vão falar da mesma energia, do mesmo Deus, das mesmas qualidades divinas, às vezes das mesmas divindades. Assim é o Candomblé e a Umbanda, as mesmas divindades. Porém, a pessoa vai escolher, eu quero o Candomblé, eu quero a Umbanda. Então ela vai sempre ser seletiva, entendeu? Então o ser aí se torna amífero. Se ele consegue se adaptar a qualquer religião e falar sobre todas, ele se torna macro, desde que haja o respeito total. William, através do Keter é que a gente faz essa escolha, há uma predominância, por exemplo, daquilo que já fomos, né? O Keter é também um arquivo das vidas que tivemos. Então, se em outras vidas houve uma predominância da prática que foi mais voltada para o cristianismo ou para o xamanismo, enfim, em outras crenças, em outras vertentes, o Keter também vai nos direcionar para a escolha da crença. Muito boa, como eu ia falar, mas muito boa sua pergunta. Quando nós estivemos encarnados, nos vemos encarnados, todos nós já viemos com um propósito a ser realizado, uma atividade kármica ou uma prática do Dharma. Ou paga-se o mal que fez, ou pratica-se o bem que aprendeu, ou os dois. No Keter já vem registrado o caminho a ser seguido para que se possa concluir essa manifestação ancestral. Ancestral. Ancestral tem a ver, a palavra ancestral tem a ver com dívida kármica com outras almas. A ancestralidade são as qualidades despertadas de Deus em nós desde a criação. Essa é a diferença. Por isso a cultura afro fala sobre ancestralidade no sentido divindade. A oportunidade de nos divinizarmos na qualidade do orixá ou da Yabá. No nosso caso, no caso da geral, né? Dos dois. Nunca vemos apenas com um no orixá, sempre tem mais. Tá bom. Obrigada. Alguma pergunta sobre esse resumo? O orixá de frente, no caso, ele tem a ver com esse Keter também? E tem a ver com o que a gente tem que trabalhar nessa vida, então, no caso? Exato. Se é comum, a lei divina. A lei divina. A lei do É o princípio. Molu, A evolução. evolução. E o Gerá, no caso. Isso. E assim vai. Assim vai. Seria
o ancestral vai estar ligado ao Keter desde a criação. Por exemplo, a minha ancestral é Nanamburuque. O que é Nanamburuque? Qual é a qualidade de Nanamburuque? As qualidades. Vamos para o fator. Telúrico aquático. Equilíbrio das emoções. A agricultura na terra, a água e a terra. O decantar. Tirar o mal, deixar apenas o bom. Deixar apenas a essência. Nanã é a sabedoria. Nanã é a ligação, o sincretismo com Santa Ana. Nanã é a mãe das almas, a resgatadora de almas, a que permite a passagem. Então, essa qualidade, conforme as minhas vidas, ela precisa ser despertada em mim. Eu preciso ter essas iniciações. Ela é ancestral, ela está no meio. Tá? O de frente, ele é o propósito. O Oxóssi é o propósito. É a expansão do conhecimento. Então, ter conhecimento, o divino, sobre o sagrado, ele é a expansão. O Oxóssi é uma energia que está instalada no universo, de expansão e de conhecimento, que traz a fartura necessária. Esse é o propósito que eu cumpri usando Nanã, como ancestral, juntando, fazendo a junção, entendeu? Aí entra os chamados intercruzamentos, ou os cruzamentos. Cada fundamento vai ter seu nome dado, mas é para isso que serve, que a gente possa trabalhar a unidade no recipiendário. Certo? Tchau. Vamos dar uma pausa.